Nós estamos, então, expondo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós sabemos que, na verdade, esta carta ela não é uma carta simplesmente do apóstolo Paulo, mas é o próprio Deus que inspira o apóstolo Paulo, e então ele consegue escrever de maneira inspirada essas palavras que nós consideramos como santas e palavra de Deus. E então nós estamos olhando para o contexto que esses irmãos viviam. Eles viviam em um contexto ainda bem inicial da fé, não havia muito tempo que eles haviam se convertido, mas já enfrentavam muitos problemas com falsos mestres, com falsos profetas, homens que se infiltravam na igreja para poder de alguma maneira desvirtuar o verdadeiro evangelho. Alguns eram maus, alguns tinham más intenções, outros achavam que estavam certos e ensinavam de maneira equivocada. Isso é um perigo que a igreja ela corre mesmo nos dias de hoje. Pessoas que são más, joio no meio do trigo. E pessoas bem intencionadas, mas que estão erradas. Essas duas, vamos dizer assim, fases, né, dessa tensão, essas duas fases da tensão, elas podem causar muitos problemas na igreja, e estava acontecendo isso na igreja de Colossos. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para poder, de alguma maneira, mostrar o que é o verdadeiro evangelho, quem Jesus é de fato, e como isso tem um desdobramento na nossa vida diária, na nossa vida prática. Uma coisa que assusta muito é quando a gente pensa que, por exemplo, um culto, quando nós estávamos tendo culto normal, vamos dizer assim, algumas pessoas participavam daquele momento e de alguma maneira eram alimentadas, se sentiam bem, e quando vai se despedir, alguns chegam e falam: pastor, que coisa maravilhosa, a palavra foi uma palavra de Deus, alimentou a minha vida, o culto estava perfeito, agora vamos voltar para a vida real. Isso é muito triste de ver, porque as pessoas fazem uma separação entre o santo e o profano, de tal maneira que um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus é um lugar de santidade, e um outro determinado local, por exemplo, de trabalho, não é um local que expressa a santidade de Deus. O apóstolo Paulo, então, escreve para mostrar que o Senhor Jesus, ele não só é pré-existente, mas ele é sustentador de todas as coisas, está em todos os lugares, porque ele é Deus. Então toda vida cristã, toda vida daquele que foi regenerado e nasceu de novo, é vida no Espírito. Toda vida cristã é uma vida vivida para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo vai começar a combater alguns dilemas que essa igreja estava enfrentando. Dois principais problemas se destacam nessa carta. Nós já falamos na primeira mensagem do domingo passado, que é, em primeiro lugar, uma espécie de envolvimento judaizante. Alguns estavam ensinando que esses irmãos precisavam de algum mérito para alcançar os benefícios de Deus. Não podiam tocar nisso, não podiam fazer aquilo outro, e assim então alcançariam a salvação e a graça. Nós sabemos pela palavra de Deus que a salvação ela é de graça. Não é uma graça barata, mas é uma graça que custou um alto preço, como nós veremos hoje aqui. Mas o preço não foi pago por nós. Essa graça ela tem como alvo nós, aqueles que Deus conheceu de antemão, como diz a palavra de Deus. Então, nós somos alvos dessa graça, e nós recebemos essa graça, mas alguém pagou o preço para que ela fosse de graça para nós, e esse alguém é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai mostrar isso aqui, nós veremos com mais detalhe daqui a pouco. Um outro ponto importante que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, ele está combatendo uma espécie de pré-gnosticismo, em que eles falavam que Deus não podia ter criado o mundo, por exemplo, porque o mundo é mau. Deus não criou a matéria. O que Deus criou, na verdade, foi o plano espiritual. E Jesus era só mais um dessa criação, desse plano espiritual, e ele era equiparado aos anjos. Essa era um dos ensinos que os falsos mestres em Colossos estavam transmitindo para essa igreja, de que Jesus, então, estava no patamar dos anjos. E que os anjos mereciam ser adorados, assim como Jesus merecia ser adorado, e o apóstolo Paulo vai combater isso também na carta.
Então, na primeira mensagem, nós vimos um pouco do envolvimento desses crentes com Jesus, com Deus, com o Evangelho. E ele vai dizer que o Evangelho chegou a eles, chegou a todo mundo, floresceu, cresceu, impactou a vida deles. E ele falou também de Epáfras, um servo fiel que servia a Deus com fidelidade. Nós vimos isso no domingo passado. E agora, então, Paulo começa fazendo uma oração, nós não vamos nos concentrar nela, mas na sequência ele fala que Deus capacitou esses crentes para crerem numa mensagem central do Evangelho. Que mensagem é essa? É a mensagem que nós leremos hoje em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Então, se você não está com a sua Bíblia aberta, tem a oportunidade de abri-la agora. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando o que Deus nos capacitou a crer. Do versículo 13 ao versículo 17, ele vai falar da obra do Filho na criação. Deus, ele não só reconcilia com eles, aqueles que creem em Jesus, mas, por assim dizer, ele salva a sua criação da perdição, da destruição. Na sequência do verso 18 em diante, ele vai gastar tempo falando dessa nova criação, que ele transforma. E que nova criação é essa? A igreja, da qual Cristo é a cabeça e nós o corpo. A igreja é o corpo. E que o Senhor Jesus, como o cabeça, ele governa todas as partes, assim como o corpo humano, o cérebro dirige todos os movimentos, Jesus também governa a sua igreja por meio do Espírito e da sua palavra. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Nós vamos olhar hoje versículo por versículo e observarmos a riqueza daquilo que muitos consideraram muitos teólogos, estudiosos da Escritura, consideraram como um hino antigo da igreja. Ele vai dizer no verso 13, ele nos tirou. Eu gosto da versão da EA, a versão que eu memorizei ainda quando adolescente. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A versão que eu estou aqui, Almeida 21, vai dizer, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que Deus fez é extraordinário. O que a palavra de Deus está nos dizendo, nos versos anteriores, é que o Evangelho de Cristo é como se fosse a expressão de quem Cristo é, e nós veremos agora que a expressão de quem Cristo é, na verdade, é a expressão exata de quem Deus é. E o que ele está dizendo é que por meio desse Evangelho, por meio dessa palavra encarnada, ele nos tirou, ele nos transportou. Quando você estuda essa palavra no original, a ideia aqui é de um parto. Imagina no nosso contexto de hoje, no Brasil, o pessoal gosta muito de cesárea, né? Imagina uma cesariana onde a barriga é aberta, se eu estiver errando tecnicamente aqui me perdoe, mas a barriga é aberta e o bebê é tirado.
A ideia aqui é que Deus faz isso com a gente. Ele nos tira do poder de outro, do domínio de outro, e nos dá vida em Jesus Cristo. Ele nos transporta. É quase que um arrebatamento que nós vivemos quando cremos em Cristo. Há um novo nascimento, uma transformação profunda, de maneira que é como se nós fôssemos tirados da barriga, das entranhas das trevas, e fôssemos transladados, transportados para o reino, para o poder de outro. Se antes nós vivíamos sobre o domínio e o poder de Satanás, das trevas e do pecado, agora o Pai opera um milagre maravilhoso, nos transportando, nos tirando com a sua mão de poder e nos dando ao Filho, como nós veremos daqui a pouco. Essa é uma mensagem poderosa. Isso nos faz acordar de manhã e ter a esperança renovada de saber que não fomos nós que abrimos a barriga da nossa mãe espiritual e saímos de lá falando e vendo, mas foi o próprio Deus que foi lá nas trevas se encontrar conosco e nos transportar. E nos arrancar do domínio e do poderio do inferno. E nos transportar para o reino do seu Filho amado. Aqui há algumas verdades maravilhosas nesse verso, a gente poderia ficar só nele. Nós precisamos olhar os outros versos. Uma das coisas maravilhosas que eu observo nesse texto é que muitos crentes, pelo menos pela minha experiência que eu conheço, têm uma imagem de Deus Pai como uma espécie de carrasco. Deus Pai como aquele que governou o Antigo Testamento, que matava, enviava pragas, e Jesus como o Deus da graça e do amor, que veio para perdoar pecados. Mas o que esse texto nos revela é que a Trindade está totalmente envolvida na salvação. A nossa igreja, Batista da Cruz, ela tem um ícone, um símbolo, que carrega um pouco das verdades que nós cremos. E no tronco da nossa cruz, você vai perceber que ela tem uma faixa que é do mesmo tamanho das demais. A nossa faixa para a internet é preta e branca, talvez você não perceba com clareza. Mas imagine uma cruz de madeira e ali no meio uma faixa vermelha. O que nós estamos vendo nessa cruz, na verdade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Representados ali naquele tronco central da cruz, se oferecendo para nos salvar. Obviamente que quem morre é Cristo. Mas toda esta obra e todo esse plano é operado pela Trindade. E nós vemos aqui claramente o Pai operando em nossa salvação, entrando nos domínios das trevas para nos tirar de lá, nos tirar do monturo, da vergonha, da morte e nos transportar para um reino. Reino esse que Jesus inaugurou quando veio à terra. E que de alguma maneira, ainda não total, nós já experimentamos. Irmãos, nós somos filhos de Deus por causa disto, dele ter nos transportado, dele ter nos tirado do império das trevas e nos colocado em outro reino, o reino de Jesus, do seu Filho amado. Uma outra verdade poderosa aqui é que essa palavra reino do Filho, ou reino de Cristo, reino do Filho, como está escrito aqui, é uma palavra que você não vai encontrar com facilidade na Escritura. Você vai encontrar reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Mostrando aqui como que o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalham. O reino é do Pai, mas também é do Filho. O reino é do Filho, mas também é do Espírito. Versículo 14, ele vai dizer, em quem temos a redenção. Redenção é a libertação de outro por meio de pagamento. Alguém pagou a nossa conta. É interessante quando nós pensamos no perdão dos pecados e na redenção que Cristo operou por nós na cruz do Calvário. Algumas palavras são poderosas, como justificação, redenção, propiciação, expiação. E aqui nós encontramos uma delas que é a redenção. É quando alguém nos redime, alguém que tem direito paga. Então toma aquilo como propriedade exclusiva dele. A ideia que muitos têm da salvação e da graça é que é uma graça barata. Como se Deus tivesse passado o pano. Mais ou menos assim a ideia de muitas pessoas. Eu acreditei em Jesus, então Deus desconsiderou os meus pecados. Deus não leva mais em conta os meus pecados. Deus deixou para lá. É como se Deus tivesse passado o pano. Não, Deus passou o pano nos meus... Deus não passou o pano no pecado de ninguém.
Deus é justo. A Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que por meio de um só homem o pecado veio ao mundo. E agora também, por meio de um só homem, a graça de Deus alcança aqueles que creem. Por meio de um homem o mundo foi condenado. Agora por meio de um homem o mundo pode ser salvo. Por meio de Adão o mundo é condenado. Por meio do sacrifício de alguém que pagou a conta. Nós éramos devedores, inimigos da verdade, inimigos de Deus, éramos opositores dele. E fazíamos isso de maneira deliberada. E ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho morreu. E morreu uma morte de cruz. E sofreu o castigo que nos traz a paz. Jesus então é este que nos redime. Lembra da história de Ruth e Boaz? Ela precisava de um remidor, ela precisava de alguém que pagasse o preço. Boaz vai lá e toma Ruth para si, paga o preço, a redime. O que Jesus fez foi isso, ele vai lá no mercado de escravos, no império das trevas, nós éramos escravizados pelo pecado, éramos escravizados por Satanás, ele vai lá e nos compra, não do diabo, mas da ira de Deus, porque a ira de Deus nos entregou a nós mesmos, e nos fez viver como nós queríamos, deliberadamente, amantes do pecado, amantes do mal e inimigos de Deus. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas ainda assim, o Senhor, querendo mostrar o muito amor pelo que nos amou, deu o seu Filho Jesus quando nós ainda éramos pecadores, e Ele morreu porque nos amou. Então nós recebemos redenção dos nossos pecados. A culpa pelos nossos pecados foi imputada a Ele, e a justiça que era dele foi imputada a nós, de maneira que esse câmbio nos fez hoje filhos de Deus. Versículo 15, esse Jesus que morreu por nós, ele não é um anjo, como eu disse no começo. Ele não é equiparado ao anjo ou um criado, não. Ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Certa vez os discípulos de Jesus estavam falando, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus é, muito me admira vocês me pedirem para eu mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o Logos eterno, a palavra encarnada, a expressão exata de quem Deus é. O primogênito sobre toda a criação. Isso aqui gera uma certa confusão. Como assim o primogênito? Ele é aquele que tem um parentesco divino com o Pai. Ele não é aquele que foi criado na eternidade, mas que é pré-existente, como nós veremos daqui a pouco, mas ele é a primazia. Olha o que ele vai dizer no versículo 16, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Ele é a força motriz da criação, é nele que todas as coisas são criadas. Então nós vemos aqui mais uma vez agora Jesus participando da criação. Jesus criando, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Eu gosto de uma posição aqui do John MacArthur, que ele vai dizer que sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, na verdade isso são como se fossem patentes de anjos ou classes de anjos. O que o apóstolo Paulo está combatendo aqui é claro, ele está dizendo assim, olha, não importa se é anjo, se é arcanjo, se é querubim, se é serafim, não importa o que é, não importa se é caído ou se ainda permanece em santidade, seja visível, seja invisível, tudo foi criado nele. Foi criado também por ele. Então foi criado nele, ele é a força motriz, foi criado por ele, aqui nós vemos o poder criativo de Jesus, ele cria todas as coisas, e também foi criado para ele. Está entendendo por que Jesus merece adoração? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nada do que existe sem ele existiria. Ele é o Criador, Ele é a força motriz, Ele é o sustentador, e tudo foi feito para Ele. Versículo de número 17, Ele existe antes
de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus, ele não é o primeiro da criação no sentido de que foi criado. Não. Ele é o primeiro da criação no sentido que tudo foi gerado nele. Ele é a primazia, e não só das coisas criadas antes de Adão, mas da nova criação, porque ele é o primeiro a ressuscitar. Somente um teve poder de ressuscitar pela sua própria justiça. O nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Ele ressuscita pela sua própria santidade, pela sua própria justiça, porque foi aceito por Deus e a morte não teve poder sobre ele, porque ele se identificou conosco, vivendo como um de nós, sendo tentado em tudo, mas sem pecado. Ele então é pré-existente, ele existe antes de todas as coisas. Ele existe antes do mundo ser mundo, ele existe antes dos bilhões de sóis serem criados, os bilhões de sóis que existem nas galáxias. Ele existe antes dos anjos, ele existe antes dos homens, ele existe antes de todo aquilo que foi criado. O que nós vemos aqui claramente é a ação, mais uma vez, da Trindade. Como diz Tim Keller, a dança da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não precisavam da criação. Deus Pai não precisava, porque o Filho e o Espírito o adoravam eternamente. Deus Filho não precisava da criação, porque o Pai e o Espírito o adoravam eternamente. O Espírito não precisava da criação, porque nessa adoração mútua ele também era adorado. O que nós vemos claramente aqui é que a criação é o sorriso de Deus, como alguém já disse para Jesus. É um presente do Pai para o Filho. Então, ele existe antes de todas as coisas. Ele não precisava morrer, ele não precisava nos resgatar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. É interessante a gente ver esse link comparativo entre Colossenses e Efésios. É por isso que é conhecida como cartas gêmeas, Efésios e Colossenses. Versículo de número 18. Ele também é a cabeça. Então até aqui, o versículo 17, nós vemos claramente a ação de Deus redimindo a criação, irrompendo uma nova criação. E que nova criação é essa? Começa aqui no versículo 18. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Essa nova criação, que foi irrompida no sacrifício vicário de Jesus, é a igreja. O alvo da graça é a igreja. O alvo da misericórdia é a igreja, aonde a eficácia da expiação do sangue de Jesus é derramado. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio da igreja, o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. A morte não teve poder sobre ele. Como eu disse, Jesus é o primeiro a ressuscitar, mas não só a ressuscitar, mas o ressuscitar pela sua própria justiça. Ele é o cabeça, que é a igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Para que em tudo Deus tenha o primeiro lugar. Ele é a primazia, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Verso de número 19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude de quem Deus é, habita em Jesus. Ele é a primazia, ele é o primeiro. Ele é aquele que irrompe essa nova criação. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, nós não podemos ver a Deus porque ele é invisível, é um ser imaterial. No entanto, nós podemos ver a Jesus, que é a plenitude. Talvez não agora, porque ele está à destra do Pai, mas em novos céus e nova terra. Nós veremos a Jesus, veremos quem ele é, veremos a sua glória, a glória do unigênito, a glória do primeiro da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Versículo de número 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, preste atenção nisso.
O que é a paz? O que significa paz? A paz para o mundo tem muito a ver com estado de espírito, tem muito a ver com o local. Não, eu estou aqui nesse lugar e eu estou em paz. Não, hoje eu estou em paz. O que o apóstolo Paulo vai ensinar para esta igreja é que a paz não tem a ver com o estado de espírito ou com o local, mas a paz de Deus no mundo tem nome. O Shalom de Deus chama-se Jesus, o príncipe da paz. Como alguém já disse, se eu não me engano, Josemar Bessa, quem tem o príncipe da paz não morre em desespero. Ele é a paz, ele é o Shalom de Deus na terra. E havendo feito a paz pelo seu sangue, um sangue que nos comprou, um sangue que nos redimiu, um sangue que nos purificou, um sangue que desfez a inimizade com Deus, um sangue que nos coloca em um relacionamento correto com Deus e com o próximo, um sangue que nos transforma de dentro para fora, um sangue que nos faz sermos filhos de Deus. Ele nos reconcilia pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, de Jesus, do seu sangue, da sua cruz, ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, mostrando que o seu senhorio não se limita aos seres humanos, mas que ele é Senhor sobre toda a criação. Versículo de número 21. A vós também, que no passado erais estranhos e inimigos, no entendimento por causa das vossas obras más. Aqui nós vemos também, de maneira mais clara, o apóstolo Paulo dizendo que embora fôssemos salvos, estivéssemos sido salvos pelo sangue de Jesus, e ele tenha feito isso no passado, ele ainda nos salva também no presente. Aqui e agora estamos sendo salvos. É interessante nós olharmos para a salvação nesses três aspectos. Um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto escatológico. Jesus nos salvou no passado, na cruz do Calvário. Está nos salvando agora, quando cremos nele, na história, no tempo. E nos salvará para a vida eterna quando ele vir em glória, para julgar homens e mulheres, grandes e pequenos, de toda raça, língua e tribo. Isso é maravilhoso. Então ele faz isso conosco. Nós éramos inimigos no entendimento por causa das nossas obras más. Verso 22. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. Essas três credenciais que nós recebemos por causa de Jesus são maravilhosas. A primeira, nós somos inculpáveis. Inculpáveis por causa do sangue de Jesus. Isso quer dizer que não há mais culpa em nós. Como diz o autor aos Hebreus, nós podemos nos chegar ao trono da graça com confiança. Porque o sangue dele apagou os nossos pecados do passado. O sangue dele apagou os nossos pecados de agora. E o sangue dele é poderoso para nos preservar inculpáveis até o grande dia do Cordeiro. É o sangue dele que nos faz inculpáveis. Não é o nosso sangue, não é o nosso mérito, não é a nossa justiça. Nós somos inculpáveis. Quando Deus olha para nós, pela justiça de Cristo que está sobre nós, nós somos inculpáveis, nós somos totalmente aceitos, nós somos justificados. Nós também somos irrepreensíveis. Nós somos inculpáveis, nós somos irrepreensíveis diante dele. Mas o apóstolo Paulo traz uma ênfase final agora para nós encerrarmos poderosa. Ele vai dizer, embora sejamos inculpáveis, embora sejamos irrepreensíveis, nós devemos permanecer na fé. Isso é maravilhoso. O que o apóstolo Paulo está ensinando não é que o crente perde a salvação. Mas o que ele está ensinando aqui é que se nós fomos de fato comprados pelo sangue de Jesus, vivemos esse evangelho, somos inculpáveis e irrepreensíveis, então nós permaneceremos na fé. A maneira como essa frase é colocada no português dá uma ideia de
um ponto negativo de questionamento, se é que vocês permanecem na fé. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Quando você lê essa palavrinha no original, você percebe que ele está dizendo assim, olha, vocês devem permanecer na fé. Vocês estão na fé, fundamentados e firmes. Então, é como se fosse uma prova dos 9, a prova real. Se você foi comprado, se você foi redimido, se você é inculpável e irrepreensível por causa de Jesus, você não faz mais parte do mercado de escravos. Você foi redimido, você foi tirado do mercado de escravos. Você não é mais escravo do poder de Satanás, você não é mais escravo do pecado, agora você deve permanecer na fé, fundamentado firme, sem se afastar, olha o verso 23, sem se afastar da esperança do Evangelho. É maravilhoso, Paulo é espetacular na sua escrita. Ele do verso 1 ao verso de número 12 fala do Evangelho de Cristo, que foi pregado por Epáfras, e agora ele fecha esta ideia no Evangelho. É como se fosse um quiasmo que nós encontramos aqui. Ele fecha dizendo, vocês receberam o Evangelho, sem vos afastar da esperança. E que esperança é essa? O Evangelho. E quem é o Evangelho? É o próprio Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, ele é a boa notícia que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura. Ah, irmãos, que poder possui Jesus Cristo. Que poder possui a cruz de Cristo? Que poder possui o sacrifício vicário, ou seja, único de uma vez por todas? Um poder que não pode ser superado. Jesus não tem rivais, irmãos. Jesus não tem ninguém que se equipara a ele e que o enfrente. Jesus é soberano. Jesus é pré-existente. Jesus é criador. Jesus é dono de todas as coisas. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que o nosso pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembre-se, Deus não passou o pano, mas Deus se fez carne em Jesus Cristo e nos comprou, nos tirou do império das trevas, nos fez nascer de novo e nos reconciliou, nos colocou em um relacionamento correto com Deus. Que essa mensagem poderosa seja a mensagem que coloca você no caminho correto. Lembre-se, irmãos, uma das maneiras que os discípulos de Jesus eram chamados no tempo dos apóstolos, eram dos seguidores do caminho. Essa religião, que ainda não era totalmente conhecida como cristianismo, uma palavra que vai ser usada pouco depois, já cristãos é usada um pouquinho, ali naquele tempo, é uma palavra que expressa o que nós devemos viver. Nós somos os discípulos do caminho. Nós somos aqueles que creem no caminho, que é o Evangelho, mas que vivem no caminho, que é o Evangelho. Nós somos aqueles que são irrepreensíveis, inculpáveis, mas somos aqueles que permanecem firmes na fé, que permanecem firmes no fundamento do Evangelho puro, como foi pregado não só aos colossenses, mas a todo o mundo. E obviamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, não é que foi pregado a todas as pessoas, ou que foi pregado a todos os continentes. O que ele está dizendo aqui numa hipérbole, usando de uma hipérbole, é que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso e alcança o mundo todo. E Paulo vai finalizar dizendo, do qual eu me tornei ministro. Quando nós nos deparamos com essa verdade poderosa, ela não só vem como um rolo compressor sobre as nossas vidas, como ela nos atropela com esse rolo compressor, do lado de lá não sai alguém esmagado, mas sai uma nova criatura. Uma nova criação que irrompe dele, do sangue dele, do sangue de Jesus. E por causa de Jesus agora, irmãos, nós fomos comprados, redimidos, não somos mais escravos do pecado. Que através dessa palavra, do Evangelho verdadeiro, do sacrifício de Cristo, você possa estar firme na fé, não na fé dos sentimentos, como o meu saudoso pastor dizia, nós não somos urubus. Urubu é quem vive pelo que sente. Não. Nós somos essa nova criação, a igreja, e a cabeça que é Cristo nos governa.
Nós andamos debaixo do seu senhorio, nós fazemos aquilo que ele manda para a glória dele, e não porque é um peso, mas porque nos alegra. O verdadeiro salvo não é aquele que quer saber o quão perto ele pode chegar do pecado, mas o quão distante ele pode ficar dele. Ele quer agradar o seu mestre, ele quer agradar o seu Senhor, ele quer agradar o seu Deus, porque ele sabe que por ele, para ele e dele são todas as coisas. A ele a honra, a glória, o louvor e a majestade, não só hoje, mas para sempre.